Como vai? Meu nome é Manuel, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde e eu estou aqui gravando mais um devocional direto do templo. Eu queria nesse momento falar de uma parábola conhecida da Escritura chamada Parábola do Filho Pródigo, mas mais corretamente poderíamos denominar de Parábola dos Dois Filhos. Eu gostaria de falar então, essa parábola está em Lucas 15, 11 a 32, e devido ao tempo eu não vou fazer a leitura, mas por favor faça a leitura da parábola e depois retorne aqui. Essa parábola ela conta a história de um pai, e esse pai na Antiguidade Oriental ele tinha dois filhos, e os seus filhos eles desfrutavam assim do convívio do pai, mas o pai responde pelos bens, ele é o patriarca da família, e isso era o contexto da antiguidade ali em que eles viviam. O filho primogênito, ele é aquele que era assim o chefe, o sucessor do seu pai, e haveria de receber toda a herança e administrar aqueles recursos. A parábola ela começa já de maneira um tanto assim de provocação. Jesus conta uma parábola em que o filho mais novo, o filho mais moço, ele chega diante do seu pai e ele reclama para si a herança proporcional que lhe cabia. Esse tipo de atitude, naquele contexto cultural, representava uma ofensa muito grande. Era o mesmo que ele dizer que desejava que seu pai estivesse morto ou que seu pai estava morto para ele. Além disso, ele não teria direito naquela altura da caminhada à sua herança. Então todo esse ato é um ato assim arbitrário, um ato difícil, e esse filho, ele curiosamente, o pai lhe dá os seus bens proporcionais e ele sai. E ele, de acordo com a parábola, ele vive uma vida desregrada, ele torra o seu dinheiro vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida imoral, e de repente ele descobre um fato da vida, que quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Haviam amigos falsos ali, associados a ele, enquanto ele tinha recursos, enquanto ele tinha possibilidades. Mas logo que ele perde esses recursos, ele perde todas as perspectivas. De repente, esse filho, ele chega a um ponto limite quando ele começa a trabalhar e ele começa a se alimentar da alfarroba que os porcos comiam. Ele passa a viver naquele ambiente, na verdade impuro, porque um jovem de cultura judaica, trabalhando na criação de porcos e ainda se alimentando do farelo deles, isso mostra a total degradação em que ele chegou. Naquele ponto da vida, ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, se alimentam fartamente, eu aqui vivendo essa vida assim tão deplorável. Então ele toma a resolução de voltar ao pai, ele ensaia uma espécie de ato de contrição, ele vai dizendo: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele vai ensaiando isso no caminho. De repente ele chega ao encontro do pai, o pai vai ao seu encontro, o pai rompe a tradição cultural da época, porque o pai nunca vai em direção ao filho, é o filho que vai em direção ao pai. No entanto, esse pai, ele não só vai em direção ao filho, o abraça, ele faz uma festa, ele manda fazer assim um churrasco, e ele celebra o retorno do seu filho ao lar. Essa é a primeira parte da história, e eu queria apenas dizer o seguinte, que esse filho pródigo ele representa pecadores que estão distantes de Deus e a alegria de Deus que vai ao encontro do pecador. Jesus se identifica com esse pai, e Jesus ele estava fazendo toda a sua obra em nome do Pai Celestial, que tem interesse pelos pecadores arrependidos. Meu irmão, se você estiver nessa condição deplorável, saiba que Deus, com a sua graça, ele pode renovar a sua vida, e ele vai ao seu encontro, pode ter certeza. Eu sou o pastor Manuel, e esse é o devocional direto do templo.